Bem-vindo, Contato Celebração, nós como igreja, a Igreja do Senhor nesse local, Igreja Batista Celebração, tendo este ponto de contato neste domingo pela manhã que o Senhor nos dá. Não podemos estar juntos presencialmente para o culto como a palavra de Deus nos ordena, mas podemos parar e ter esse contato na palavra e na oração. Vamos à palavra de Deus? Vamos ouvir a palavra. Vou ler alguns textos desta manhã, falando deste assunto interessante abordado nas Escrituras, através de uma dada árvore frutífera, a figueira. E é interessante olhar os textos bíblicos. Vou ler em Jeremias 8, em primeiro lugar, depois vou ler um trecho em Lucas e depois em Marcos. 3 textos na palavra. Você está atento? Você está disposto a ler um pouco a palavra de Deus, um pouco mais longa nesta manhã? Vamos então ouvir a palavra, que certamente irá abençoar a sua vida, a vida da nossa igreja, mais e mais na palavra, firmada na palavra. Precisamos ouvir a palavra. Então, Jeremias, em primeiro lugar, profeta Jeremias, no capítulo 8. É importante lembrar quando que Jeremias viveu e que época foi esta em que ele viveu. Jeremias vive lá e profetiza no 6º século antes de Jesus Cristo, numa época difícil para o povo de Deus, o povo de Israel. Eles estavam para ser tomados pela Babilônia como julgamento de Deus, porque andaram para longe dos caminhos do Senhor e nunca ouviram a voz dos verdadeiros profetas, um deles Jeremias. E Jeremias vive essa época então triste lá, inclusive ele presencia o dia em que a Babilônia vem e arrasa ali então o que havia de Israel, inclusive Jerusalém. Mas no capítulo 8, verso 13, ele diz, uma das palavras proféticas dele, isto é, de advertência a Israel, ele fala como que então era, sendo profeta, a boca de Deus, não é? Diz assim: eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles. Então, esta colocação de Jeremias, falando em nome de Deus, de que Deus iria trazer o julgamento. Por quê? Porque não havia fruto na figueira nem na videira. 2 árvores, plantas frutíferas, muito comuns, próprias lá da região de Israel. E na palavra de Deus, aqui em outros lugares do Velho Testamento, a figura dessas 2 plantas, tanto a videira como a figueira, são usadas para simbolizar Israel ou o povo de Deus. Então, aqui está a figura da figueira. O povo de Deus é a figueira é o povo de Deus. É essa analogia aqui. E que vai aparecer nas palavras de Jesus. Então, precisamos entender esta figura da figueira que vem do Velho Testamento, já dos profetas, desde lá, e agora é achada também na boca de Jesus Cristo. E eu quero ler no Evangelho de Lucas um texto muito interessante. Preste atenção aqui, vou ler em Lucas 13, Evangelho de Lucas, 3º Evangelho, capítulo 13. Nós vamos focar do verso 6 a 8, mas vamos começar com o verso 1 para entendermos o contexto aqui. Lucas 13, 1, então. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os do sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus
eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou Jesus esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então aí está Jesus contando esta parábola aqui da figueira, que então é assim tratada pelo proprietário da terra e também pelo trabalhador que ali cuidava das plantas daquele senhor, daquela terra. Mas quero ler em Marcos, quero ler novamente um trecho que lemos na meditação nossa na última quarta-feira no Contato Celebração. Vou ler parte aqui em Marcos 11, E aqui nós temos a narrativa nesse capítulo do chamado Domingo de Ramos, quando Jesus Cristo, então, vindo ali de Betânia, chega ao Monte das Oliveiras, a um povoado chamado Betfagé. Betânia, uns 10 quilômetros de Jerusalém, Betfagé, provavelmente, aí uns 2, 3 quilômetros, então já perto do Monte das Oliveiras, ali perto, e ali Jesus toma um jumentinho, e ele então desce a encosta do Monte das Oliveiras. Até hoje você pode ir lá e ver essa descida. Desce o Monte das Oliveiras, então, vindo do leste, indo para o oeste, vem em Betânia, vem lá para trás está o Mar Morto, em Betânia, e aí então chegando ao alto do Monte das Oliveiras, onde está Betfagé, toma um jumentinho, desce aquele vale, ali do Monte das Oliveiras, então já se vê Jerusalém, desce o vale, que vai dar exatamente na muralha e no portal que entra para o templo. E Jesus, então, montado no jumentinho, é aclamado pela multidão, com ramos, por isso Domingo de Ramos, e também com as suas vestes, e ele no jumentinho, porque o rei, quando vinha no jumento, ele vinha numa missão de paz, e não de guerra. Quando em guerra, vinha num cavalo, com o exército. Jumento não agressão, vem em paz, para uma diplomacia, um acordo, e enfim, Jesus vem como rei, como havia sido prometido ou descrito já pelo profeta Zacarias muito tempo antes. Enfim, e ele então chega ali ao templo em Jerusalém desta forma, com a multidão aclamando, e esse é o momento aí, uma semana antes do domingo de Páscoa. Então, naquela semana seguinte, haveria a prisão, morte e domingo de Páscoa. Enfim, aí esse é o quadro todo de Marcos 11. E eu vou ler a partir do verso 12, Marcos 11, verso 12. Escute a narrativa. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela,
nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Jesus os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras de Jesus e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Então aí estão os nossos textos. Jeremias 8, um exemplo de como figueira é um símbolo usado na palavra de Deus, já no Velho Testamento, para o povo de Deus, o povo de Israel no Velho Testamento, e agora podemos pensar já também, nós como igreja, no Novo Testamento também. Em Lucas 13, nós temos aí aquele quadro do acontecido, a tragédia em Jerusalém, quando pessoas foram mortas no templo por Pilatos, e eles vão falar com Jesus horrorizados com relação a isso que aconteceu. E aí Jesus vai fazer aquelas colocações contundentes, tremendas, que ninguém é sem culpa e precisa se arrepender. E aí ele conta aquela parábola, então, do Senhor, que tem a terra e tem alguém cuidando, e ele vai lá há 3 anos ver uma figueira e não acha fruto, e pede que ela seja cortada, corte a figueira. E depois nós temos aqui Marcos, a narrativa daquele dia maravilhoso, uma semana antes da morte e ressurreição de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, mas ele vai ao templo, faz uma purificação assim do templo, o pátio ali dos gentios, então na área do templo, e ele espanta dali todo aquele pessoal que transformou aquilo num mercado, desrespeitando o lugar onde todas as nações podiam estar para orar. Depois haviam as partes mais íntimas, que só os judeus entravam, mas onde todos os povos podiam estar, a visão universal ali do reino de Deus, virou uma bagunça, e Jesus expulsa aquele pessoal dali. Mas é interessante que, aqui na narrativa de Marcos, tem esta passada de Jesus, quando ele sai de Betânia e vê uma figueira, ele vai procurar fruto, não tem, ele amaldiçoa, diz: ninguém coma mais fruto de você, falando para a figueira. E aí então vai para Jerusalém, ali então ele visita o templo, e quando eles voltam para Betânia, passam no dia seguinte de manhã pela figueira, e os discípulos, particularmente Pedro, nota que a figueira tinha secado e fica espantado. Crente figueira, crente figueira. Você é um crente? Você é uma figueira. Que figueira é você? Eis a questão. Que figueira é você? Aí está a figura da figueira, a figura simples, mas que fala a mim e a você, fala a você, membro da Igreja de Jesus Cristo, você membro desta igreja onde também eu e outros somos membros, fala a nós como igreja, em particular nessa localidade,
através dessa figueira, verdades profundas e, ao mesmo tempo, fáceis de entender, que eu e você precisamos atentar. Crente figueira. O crente é como uma figueira. Mas que tipo de figueira? Que tipo de crente? E ouça a palavra do Senhor. E tudo isso que está aqui, toda esta linguagem, figura de linguagem da figueira, essa parábolas aqui sobre figueira, do que está falando. Primeiramente, note aqui a paciência de Deus. Deus é paciente. Foi paciente com Israel no Velho Testamento, e agora nos dias de Jesus também. Deus é paciente na minha vida e na sua, é paciente na vida da nossa igreja. Deus tem sido paciente até com o mundo. O mundo. Como? Jesus deixa muito claro que todos nós somos culpados, condenados diante de Deus. E aí surge aqui nesse texto, o Jesus Cristo que não serve para os dias de hoje. Aliás, esse Jesus Cristo não tem mais lugar, tristemente, penso eu, na minha leitura, em grande parte dos púlpitos, das pregações que estão por aí. É um Jesus que não agrada, é um Jesus que não teria espaço na mídia. Por quê? Você ouviu? Jesus conta a parábola ali da figueira, falando daquele homem que tinha plantação, tinha figueira, tinha alguém que cuidava, ele foi 3 anos lá, não achou frutos, etc. Mas Jesus vai falar essa parábola quando ele é interpelado pelos seus discípulos, pelas pessoas, por um fato que aconteceu, um fato trágico. Estava nas notícias em Jerusalém. Era manchete nos noticiários. O que foi? Pilatos matou galileus, isto é, judeus da Galileia, no templo, misturou com o sacrifício, a expressão que eles usam, e quer dizer o seguinte: simplesmente esses galileus foram lá cultuar, por alguma forma eles foram vistos como um grupo rebelde, estava se levantando contra o domínio ali dos romanos, que Pilatos representava, e Pilatos reagiu com violência e dentro do templo matou esse pessoal. Então a expressão misturou com o sacrifício o sangue dos galileus. Uma coisa terrível. Dentro do templo foram mortos. E aí eles ficam chocados. Como é que acontece uma coisa dessa? Que coisa terrível. E vão falar para Jesus. E Jesus vai adicionar uma outra tragédia. Havia acontecido um acidente na Torre de Siloé. Sabemos onde está o tanque de Siloé, lá em Jerusalém, desde os dias de Jesus Cristo, e certamente ali na muralha do templo de Jerusalém, que passava perto ali do tanque, havia uma torre também chamada de Siloé. E por alguma razão ali, talvez de uma reforma, alguma coisa, um acidente, e pessoas morreram, caíram de lá. E aí Jesus faz uma pergunta 2 vezes: vocês acham que os outros são mais inocentes, não são pecadores como esses que morreram? Porque a ideia logo era, bem, esses que Pilatos matou, será que eles eram terríveis e por isso eles mereciam Pilatos, esse castigo, essa tragédia, acabaram morrendo? Será que esse pessoal caiu da torre e morreu? Eram pessoas terríveis, então por isso que aconteceu esse acidente com eles? Jesus acaba com essa conversa. Todos são iguais e igualmente pecadores. Se não se arrependerem, acontecerá o mesmo, isto é, o julgamento de Deus cai sobre eles também. Mas Deus tem sido paciente. Ainda que somos pecadores, a humanidade é pecadora, Deus é paciente. Quando o homem da parábola que Jesus conta em seguida vai lá, vê a figueira, 3 anos ele já tinha vindo atrás de frutos, a figueira não tem fruto, esse homem esperou 3 anos. E esse homem simboliza a pessoa de Deus, esse proprietário ali da terra e da figueira. E aí vem o apelo daquele que trabalha para ele, cuidando ali do pomar, dizendo, não corta ainda, vamos esperar mais 1 ano, eu vou adubar, etc. Quem sabe? E se não der dentro de 1 ano, aí o senhor corta. Então, 4º ano seria dado à figueira. Deus é paciente. Você olha esse mundo, meu irmão, minha irmã, e nós vemos, por exemplo, essa situação aí do vírus
Covid, e nós como crentes às vezes perdemos o discernimento. Realmente tomamos cuidados, porque nós temos essa responsabilidade ante Deus com relação ao vírus. Nós trabalhamos pelo bem, desejamos o bem para a humanidade deve buscar o bem também, cura, controlar, tudo isso, ótimo. Mas sabe, não devemos ficar assustados que essas coisas vêm. Nós devemos ficar assustados que não vêm mais às vezes essas coisas. Deus é paciente. Se fosse um Deus impaciente, o pior já teria vindo. É isso que Jesus aponta. Aí está o Jesus verdadeiro, que não serve para os dias de hoje, para a cultura de hoje. E não serve mais até para a maior parte de igrejas e pregações. Um Deus paciente com uma humanidade pecadora. Como Deus é paciente? Deus é paciente na minha vida, ou para com a minha vida e para com a sua vida, inclusive. Deus é muito paciente com aquele parente seu, com aquele amigo seu, com aquele colega seu, com aquele empregado seu, com aquele patrão seu, com aquele seu professor, porque ele ainda dá tempo e espera, porque nenhum de nós, nem eles, mereceria esse esperar de Deus. Deus é paciente, muito paciente com a humanidade. Mas Deus não somente é paciente, Deus julga também. Paciência não é um direito. Por isso, paciência, quando alguém é paciente, ele vai até onde ele entender que deve ir. E Deus é paciente, mas ele também julga. A paciência tem um fim. É o que Jesus diz: se não se arrepender, igualmente perecereis. Aconteceu no Velho Testamento, lá está Jeremias, falando a Israel, e dizendo que Israel é como uma figueira sem fruto. Deus não pôde recolher nada, e vai tirar deles o que é deles. E veio o julgamento sobre Israel. Babilônia veio, invadiu Israel. Nós temos a figura da figueira lá na semana ali, então, antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E agora a figueira real, verdadeira, que existia, mas usada como parábola, como figura também. O que acontece? Nesse vai e vem de Jesus para Jerusalém, o templo de Betânia para lá, há um momento então que ele passa em frente a uma figueira, olha, não tem fruto, e ele amaldiçoa e diz, seca. O que é isso? Jesus Cristo é um caprichoso, fica matando árvore por aí, ele é um antiverde, anti-ecologia, não é? Em primeiro lugar, como Criador, Deus seca a árvore que Ele quiser. O mundo tem que se haver com esse fato. Mas, é interessante que eles vão para o templo, passa-se um dia, quando no dia seguinte eles passam de novo pela figueira, Pedro, em particular, fica espantado, porque a figueira realmente secou. No dia anterior, Jesus amaldiçoou e disse que ela secaria. E diz o texto lá, os seus discípulos ouviram isso. Jesus não falou sozinho com a figueira, falou para eles ouvirem. E no dia seguinte eles percebem que ela secou. O que Jesus está fazendo aí? Só secando árvores? Que esquisito. Note bem, ele amaldiçoa a figueira e vai para o templo. O que ele encontra no templo? A hipocrisia religiosa, a corrupção religiosa, o templo profanado, o pátio dos gentios, porque esse mercado de vender coisas ali no templo estava no pátio dos gentios. O templo era, na verdade, não só um prédio que havia ali no centro, mas todo um pátio muito grande, com uma circunferência de quase 2 quilômetros, um perímetro, melhor dizendo, de quase 2 quilômetros. Então havia o pátio maior, mais externo, onde entravam judeus, homens, judeus, mulheres, e todos os povos podiam entrar ali. No pátio mais interno, aí não, já ia entrando só judeus. E nesse pátio exatamente é que Caifás deixou instalar um mercadão. E ali certamente já corria corrupção, acerto financeiro, porque que ele permitiu ir para o templo. Era antes, esse mercado ficava fora, lá perto do Monte das Oliveiras, permitiu para cá, já havia uma corrupção. Jesus vai dizer, isso aqui é um covil de ladrões, e ele põe para fora todo mundo.
Caifás certamente percebeu aquilo, e você, se ouviu o texto na minha leitura, em Marcos 11, começam a tramar como matá-lo. A questão da figueira secar, Jesus amaldiçoar ela secar, é uma parábola feita de forma real, concreta, mas é simbólica essa ação de Jesus. Ele está falando do que vai acontecer com Israel. Mais à frente, Marcos capítulo 13, é o momento então que os discípulos olham para o templo, ficam admirados, aquela construção magnífica, enorme, e mencionam isso a Jesus. Jesus fala, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E realmente no ano 70, vamos falar aí mais ou menos 40 anos, então, depois da morte de Jesus Cristo, o general Tito, general romano, invade Jerusalém, e novamente ali é um arrasar de Jerusalém, do templo. Enfim, ao secar da figueira que Jesus ali faz, amaldiçoa, é uma advertência do julgamento de Deus. Como aconteceu com a figueira, o julgamento de Deus vem também, seca. Deus é paciente, mas Deus julga. É importante que eu e você lembramos disso sempre, a santidade e justiça de Deus. É importante que o mundo saiba disso, que pregadores parem de pregar o que o pessoal quer ouvir, as mensagenzinhas pops, as mensagenzinhas de divã de Deus, psicologia pop, de autoajuda, usando textos bíblicos, motivacionais, pensamento positivo, embutido aqui, embutido no meio das escrituras, manipulando o texto, falando o que o povo quer ouvir, o que dá audiência, e falando de uma forma tal que até torna agradável, às vezes, para alguns pregadores serem convidados pela mídia. Todo mundo está bem. Deus não julga ninguém. Cuidado com essa mensagem que não é bíblica. Esse não é o Cristo das Escrituras. Deus é paciente, mas Deus julga. Há um momento de julgamento, ao fim da paciência. Nunca nos esqueçamos disso. E não nos esqueçamos que nós, como crentes, figueiras, temos que dar frutos. Esse é o ponto todo para Israel, lá nos tempos de Jeremias, 6 séculos antes de Cristo. Esse é o ponto da parábola de Jesus, quando ele diz, olha, o pessoal pereceu nessas tragédias em Jerusalém, mas também vai perecer todos se não tiver frutos. O dono da terra e da figueira foi lá procurar frutos, não achou, 3 anos. E quando Jesus passa por aquela figueira, ali na sua última semana, e amaldiçoa, ela seca. Por que ele amaldiçoa e ela seca? Porque não tem frutos. É preciso dar frutos. Meu irmão, minha irmã, se nós somos do Senhor de verdade, se a nossa religiosidade não é aquela encontrada lá no sistema religioso, no templo, nos dias de Jesus, que ele chega a dizer isso aqui é um covil de ladrões. E, aliás, igreja hoje se tornou um mercadão. É um lugar para levantar dinheiro. Deus é muito paciente, não é verdade? Inclusive com aquilo que se chama igreja. Deus quer fruto na minha vida e na sua. Porque se somos dele, se somos verdadeiras figueiras dele, nós vamos frutificar. Não vamos ficar sem frutos. Há frutos da sua vida, meu irmão, minha irmã. A vida com Cristo mostra frutos, é visto pelo mundo, resultados de você estar em Cristo. É interessante no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus Cristo fala da videira lá, não da figueira, e ele fala de nós sermos os ramos e estarmos nele, a videira, e aí damos frutos. Se estamos em Cristo, vamos frutificar. Há de ser visto em nossas vidas manifestações de que fomos transformados, que realmente passamos pela cruz, houve um dia de quebrantamento e arrependimento, reconhecemos que nós precisamos nos arrepender, senão nós seríamos todos igualmente condenados, como foram os galileus mortos por Pilatos, como aqueles que caíram da torre de Siloé e morreram.
E então na cruz nós nos arrependemos, morremos para a vida antiga, e no poder do Cristo ressurreto, perdoados pelo Cristo da cruz, nós começamos uma vida reconciliada com Deus, transformada por Ele, para viver para Ele, com Ele para sempre, para viver diferente da cultura e do mundo. E então haveremos de mostrar frutos. A igreja precisa ser frutífera, o membro do corpo de Cristo, a igreja precisa ser frutífero na sua vida familiar, na sua vida matrimonial, na sua vida profissional, no seu lidar com o dinheiro, no seu lidar com o tempo, no seu lidar com o prazer, no seu educar os filhos. Enfim, em tudo, você precisa ser aquele que mostra frutos. Deus quer ver frutos. A condenação vem se não há frutos. Agora, nós não precisamos estar na condenação. Nós estamos em Cristo. Nele, certamente, frutificamos se realmente somos dele. Haveremos de lutar aqui e ali, muitas vezes. Talvez o ano não teve muita chuva, a nossa figueira sofreu, teve mais dificuldade de frutificar. Talvez um ano não foi muito bom, mas enfim, nós vamos prevalecer pela graça de Deus e o fruto vai sempre prevalecer em nossas vidas. Se percebemos que não estamos dando muito fruto numa estação, nós começamos a dar frutos, voltamos atrás, acertamos com Deus e vamos em frente porque somos dele. Naturalmente haveremos de frutificar. Meu irmão, há frutos da sua vida. Essa é a questão. Você, crente figueira, que figueira é você? Uma figueira frutífera. Mas é interessante ver nessas parábolas que o nosso Deus é um Deus de graça. Porque Ele não chega simplesmente e julga. Há a paciência dele e a oportunidade para a figueira começar a frutificar. Na parábola que Jesus conta, houve um apelo ali. Deixa mais um ano, eu vou trabalhar essa figueira. Vamos ver se ela frutifica. Há sempre a oportunidade do perdão. Durante o tempo da paciência de Deus, Deus também é gracioso. Nós, se não frutificávamos, era uma figueira brava que não dava frutos, seja lá o que for, nós passamos a dar frutos. Há a oportunidade de encontro com Deus em Cristo, arrependimento, mudança e transformação. Deus é gracioso. Deus é gracioso conosco. E talvez se nós temos tido uma estação ruim, deixa mais um pouco, Deus nos dá a oportunidade como crentes, começamos então a trabalhar, a regar, a adubar nossas vidas espirituais e começamos a frutificar. É o Deus da graça, o Deus que oferece a oportunidade para a figueira se resgatar dando frutos. Perdoa o tempo que não deu. Na cruz, toda a dívida do fruto que faltou cai sobre Jesus Cristo, o Deus de graça. Que maravilhoso esse Deus, o Deus de graça que nos chama para sermos crentes figueiras, isto é, figueiras boas, figueiras que frutificam, porque na graça dele um dia ele nos resgatou a nós como figueiras para sermos frutíferos. Aí está a palavra de Deus para a sua vida. Que ela norteie o seu caminho. Quem sabe alguém está me ouvindo, precisa dar uma realinhada, precisa voltar a frutificar. Ouça a palavra de Deus, na paciência de Deus, na graça de Deus. É tempo ainda, não é tempo ainda do julgamento. Ouça a palavra de Deus. E que eu e você possamos ser achados, frutíferos na presença de Deus em primeiro lugar. E depois, o mundo então também observar isso em nós, e nós sermos aqueles que ministram a presença de Deus com os nossos frutos em ações, palavras, pensamentos. Meu irmão, você é um crente figueira para dar frutos. Que assim seja na sua vida e seja na vida desta igreja. Vamos orar. Busquemos a presença do Senhor. Vamos juntos à presença de Deus no nome de Jesus Cristo.
Ao ouvir a tua palavra, Senhor, entendemos a seriedade do teu chamado e também entendemos a gloriosa oportunidade que temos em ti e o privilégio de sermos aqueles que produzem os teus frutos. Aplica a tua palavra à vida de cada um de nós. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um e a forma que cada um de nós precisa dela. E ninguém, ó Deus, ninguém do teu povo, dessa igreja tua, meu irmão, minha irmã, ninguém deixe de ser frutífero. E se alguém tem falhado, ó Deus, que na tua graça esse seja um momento de reerguer, de novamente ser uma figueira saudável e produtiva. Ó Deus, que nossas vidas, a vida da tua igreja toda aqui, sejam manifestos os frutos de uma vida contigo. Onde for, Senhor, faz uma obra nova para que sejamos frutíferos. Tira todo o domínio de orgulho, de exaltação, de falsidade, de erro, de pactuar com o mal, com o pecado, de se alinhar com o mundo que está longe de ti, do relacionar falso, do desconsiderar, não amar o irmão, o próximo, do ódio, ó Deus, livra-nos disto, do comprometer as verdades da fé e não nos posicionarmos e sermos firmes, de não orar, de faltar na oração, de faltar, Senhor, no cultuar com o teu povo, de desprezar, desconsiderar, menosprezar até a tua palavra, não ser um discípulo da palavra. Senhor, move as nossas vidas, move a tua igreja, que possamos ser, Senhor, uma figueira carregada de frutos para a bênção das nossas vidas e glória do teu nome. Ouvimos o chamado da tua palavra, ouvimos, Senhor, ouvimos claramente nesta manhã e queremos assim viver. Sacode aquele que não enxerga, que não ouve, e firma mais aquele que ouve, e que assim todos nós possamos responder a tua palavra. E leva-nos, Senhor, então para uma semana na tua presença. Seja o que for que essa semana nos ofereça, que possamos estar contigo, certos da tua direção, do teu cuidado, da tua companhia, e possamos viver de uma forma frutífera nessa semana. Então prepara-nos, Senhor, cuida já das necessidades que estão presentes quando vislumbramos essa nova semana. Trata com a necessidade de cada um, a oração, o clamor que vai em cada coração nesse momento. Enfim, ó Deus, envia os recursos dos céus e nos prepara para uma semana vitoriosa na tua presença. Assim cada um de nós, assim todos nós como um corpo, como uma igreja tua. Firma-nos e guarda-nos, Senhor, assim firmes nesse tempo de afastamento. Guarda-nos, Senhor, porque podemos ver como o perigo está tão perto, o inimigo rodeia, e como é muito fácil o abalo e a queda. Guarda-nos, Senhor, durante esse tempo. Guarda meu irmão, minha irmã, firmes, ó Deus, guarda cada um firme como parte do teu corpo. E prepara-nos, Senhor, para quando possamos estar de volta, cultuando e te buscando. Prepara-nos, inclusive, Senhor, se for o caso de uma volta mais desafiadora, quando ainda teremos dificuldades, e talvez elas não se passem totalmente, e possamos saber como agir e fazer, e levar o teu trabalho à frente, mesmo em meio a tempos difíceis. Firma-nos, Senhor, é a nossa oração, no imenso amor de Cristo por nós. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada.
busque a presença de Deus, pense biblicamente, não pense com o mundo, não pense com a mídia, não pense com a ideologia. Pense com Deus, pense biblicamente, caminhe assim, uma semana abençoada na presença com Deus, alinhado com Deus, fiel na oração, fiel na busca da palavra, fiel na contribuição. Você pode fazer de diversas formas online. E que Deus então o abençoe e o leve debaixo da sua paz e da sua graça. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. Que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo